Bom, gente, acho que eu vou aos pouquinhos recomeçando, enquanto as pessoas entram. Vou tirar essa pergunta, porque acho que gerou vários gatilhos. Está bom hoje, já temos tema para a terapia da semana que vem. Vamos para a teoria. Bom, eu ia sugerir, acho que era bom só não me encostar na porta ali. Então, eu estava comentando com as gurias, gurias, bem gaúcha, né? A pessoa não consegue. Mas eu acho esse tipo de dinâmica, assim, acho que por si só já vale tanto a pena a gente se ouvir e se trocar experiências. E para as pessoas brancas, principalmente, tem um livro da Grada Quilomba que eu acho que é muito bom, que é aquele Memórias da Plantação, né? E ele tem uma pegada interessante da psicanálise, né? Desse processo de se reconhecer branco e se entender como branco, e enfim, porque eu acho que a gente fala muito sobre esse processo para as pessoas negras, mas a gente fala ainda muito pouco sobre branquitude, né? E tem um lugar da vergonha que é um lugar muito importante, né? A vergonha, a culpa, a negação, primeiro, né? Que eu digo, nós estávamos enquanto sociedade na negação, depois vem a vergonha, a culpa e tal. E para só no fim a gente chegar no momento de responsabilidade, assim, que é um momento de muito de ação, assim, porque eu acho que a culpa e a vergonha, eles são dois lugares, a gente que é atravessado, e eu sou também, né, pelo cristianismo, catolicismo, a gente tem subjetivado tão forte essas questões da culpa e da vergonha, e elas dizem muito sobre uma vergonha, isso, né? Tu não te sentir à vontade de ser quem tu é, assim, que é uma coisa muito forte. A culpa ainda normalmente é um fato. Tu fez tal coisa, tem culpa. Agora, a vergonha é uma coisa que diz muito sobre a existência, né? E isso é muito pesado e muito paralisante, assim. Então, eu acho que faz parte do processo esse desconforto de tratar desses temas. É engraçado a gente aqui na frente que fica olhando quando a gente vai falando, e principalmente quando a gente faz essas dinâmicas. Essa dinâmica, o melhor é fazer em roda, sabem? Para que todo mundo consiga se enxergar e tal, mas a gente sabe que fisicamente é muito difícil. Mas é difícil para a gente que é branco ficar até sentado nesse lugar, porque é desconfortável. E eu não sei se vocês notam como a gente se, tipo assim, se remexe na cadeira, assim, porque é um lugar de desconforto, mas que eu acho que faz muita parte do processo, enfim, de amadurecimento, de crescimento. Então, assim, espero que tenham ficado bem da dinâmica, espero que ela ecoe ainda dentro de vocês, e principalmente que as falas dos colegas que falam de lugares sociais diferentes também ecoem. Mas agora indo um pouco para a parte da teoria disso tudo, né, que algumas coisas eu já antecipei, eu queria convidar vocês para a gente olhar para a questão da branquitude, a partir desses 3 autores. Como, a Dani tinha anunciado, no meu mestrado eu essa foi a minha pesquisa, né, de onde fala o juiz, gênero, raça e classe na magistratura brasileira. Então, eu fui para o mestrado tentando entender, eu fui para o mestrado em 2019, depois da reforma trabalhista, que para a gente que é do direito do trabalho foi um momento super impactante, porque mudou muito as bases do direito do trabalho, né? Teve uma mudança muito estrutural. E, e eu já fui, claro, como boa juíza, com a pergunta, fui com a resposta, né? Eu ia ficar 2 anos estudando para mostrar o como eu já estava certa desde o início com relação à minha resposta, que eu era ótima, não é mesmo? E eu queria estudar sobre a trabalhadora terceirizada da limpeza, que é a mulher negra, que já era admitida a terceirização antes da reforma trabalhista. Então, a gente já aceitava essa hierarquização, né, porque é muito diferente ter o vínculo direto para essa relação triangulada. E aí eu queria demonstrar como foi, e essa abertura da terceirização, ela se deu inicialmente pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
E eu queria demonstrar o quê? Como foi essa abertura que criou uma brecha no sistema para que a gente admitisse, depois, em 2017, na reforma trabalhista, a terceirização irrestrita. E usando muito o conceito do Achille Mbembe, quando ele fala na crítica na Razão Negra, que existe um devir no mundo dessa precarização das relações de trabalho, por exemplo, dos direitos sociais de um modo geral, ele fala, né, mas eu pensando muito nas relações de trabalho, que as coisas que estão chegando na população branca, na verdade, a população negra já vivia desde muito antes, e quando a água chegou lá, muita gente já tinha morrido afogado no caminho. Então, essa era a minha pesquisa, ela já estava pronta, ela era ótima. Mas aí a gente vai lá, estuda e tudo mais, e ao invés de falar dessa mulher negra que está na base da pirâmide, eu fui num longo processo que não vai dar para falar para vocês, mas que envolveu muitas trocas com amigas, principalmente amigas negras. Eu pulei para o topo da pirâmide para tentar entender justamente quem é o sujeito juiz, quem ocupa esse lugar de espaço institucional. E quando eu falo juiz, vale a mesma coisa para promotores de justiça, vale para todos esses espaços de poder institucional, mesmo o legislativo e o executivo não diferem muito. Só que eu tentei responder essa pergunta de onde fala o juiz a partir desses 3 marcadores, né, de gênero, raça e classe, entendida perfil socioeconômico, a partir da leitura principalmente de autores negros e principalmente de mulheres negras. Então, eu articulei essas categorias da lugar de fala, interseccionalidade e da discriminação estrutural na época. É aquilo, né? Se a gente fosse fazer a pesquisa hoje de novo, ela sairia totalmente diferente, mas eu tenho muito carinho por ela, então trouxe bem como ela está. Para responder essas perguntas. E aí foi um longo processo, porque, né, a gente parar para teorizar a partir de um outro olhar, um olhar que a gente não está acostumado, que é o olhar do feminismo negro, principalmente, é um deslocamento muito grande. Tanto que eu respondi, o meu orientador, essa pesquisa eu fiz em Sevilha, o meu orientador é um homem negro de São Tomé e Príncipe, que fica na África, e nós não sabemos isso, não é mesmo? Vou contar, é uma ilha, 2 ilhas, na verdade, São Tomé e Príncipe, e a Rony conheceu, a professora Edilene, né? E responder a pergunta do gênero e do perfil socioeconômico foi uma coisa muito tranquila para mim. Mesmo eu vindo desse lugar de elite, eu já tinha mais ou menos a dimensão. Agora, quando eu fui responder a pergunta da raça, e fui atrás dos dados do perfil da magistratura, foi aí que a pesquisa embolou muito, assim, eu caí num espiral. Eu estava escrevendo em primeira pessoa, porque a minha linha de pesquisa do mestrado, ela permitia. E quando eu cheguei na raça, eu não dei conta de escrever em primeira pessoa, e eu tive que refazer todos os pontos para botar tudo em terceira pessoa. E aí que eu conheci os estudos críticos da branquitude, que me ajudaram a entender por que o perfil da magistratura, em termos raciais, era como era, e vou compartilhar com vocês um pouco bem da trajetória assim, desses 3 autores, que são os que eu, na minha trilha pessoal, me aproximei dessa temática. Existem muitos outros autores, cada um, enfim, tem o seu trajeto, mas eu compartilho o meu. O primeiro deles é o Webb Du Bois, que é um americano, que a gente vai ver. O segundo, a maravilhosa professora Cida Bento. E a professora Lia Weiner. Então, são 2 pessoas negras e a professora Lia é uma mulher branca. E aí também queria já os referenciais teóricos. A professora Cida Bento fez a tese dela de doutorado, tanto a Cida Bento quanto a Lia Weiner são do campo da psicologia social. E a professora Cida Bento fez a tese dela de doutorado em 2002, vejam, faz mais de 20 anos. Mas aí, há uns 2 anos, ela publicou, agora na pandemia, esse livro que é o Pacto da Branquitude, que é o tema dela, o conceito dela que ficou muito conhecido, e é um livro bem curtinho e muito bom de ler, assim, que eu sempre recomendo muito. E esse é o livro da professora Lia, que é o Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, a Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, que também é a tese dela de doutorado, as 2 pela USP, mas da professora Lia é bem mais recente, só que ela também reeditou pela editora Veneta. Então, peraí, a pessoa leva surra depois. Então, quem é
O Webb Du Bois é, então, um sociólogo, historiador, filósofo e ativista político, e ele é o primeiro homem negro a se graduar em Harvard, fez doutorado em Berlim, enfim, tinha um baita currículo. E ele não fala propriamente de branquitude, mas ele vai ser a primeira pessoa que os estudos identificam como olhando para o lugar do branco nessa relação racial. Ele vai identificar o que a gente chama de... Vamos lá, vai dar certo, tenham fé. Peraí. Eu acho que eu estou pensando que ele está indo para o lado errado. Aí. Em 1935, ele vai publicar esse livro e ele vai olhar para a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Então, vejam como as relações raciais, a questão da classe, ela é muito central. E ele vai entender, olhando para essas levas migratórias posteriores à migração inglesa, ou seja, que tinham muitos migrantes brancos de outros lugares, o porquê que esses migrantes que estavam em uma condição de pobreza, então eles tinham uma dificuldade socioeconômica, eles não queriam se unir à classe trabalhadora negra que já existia nos Estados Unidos. Então, a gente tinha, por exemplo, sindicatos que não se aceitavam pessoas negras. Os sindicatos passavam pela segregação. A formação racial dos Estados Unidos, vocês devem saber, né? Ela é diferente do Brasil, mas ele analisa aquele contexto específico. E aí ele vai chegar à conclusão que existe algo que ele nomina de salário público e psicológico, que é algo muito semelhante aos privilégios imateriais que a gente fala. Então, assim, ele vai perceber que a classe trabalhadora branca ela tinha alguns benefícios que os trabalhadores negros no mesmo lugar não tinham. Eu vou ter que levantar porque eu sou nervosa, daí eu fico meio sacolejando a cadeira. Ou seja, que as pessoas brancas, mesmo em situação de pobreza, elas tinham acesso a determinados bens, inclusive materiais, que as pessoas negras não tinham. Então, ele percebe o quê? Que a brancura da pele em si é um patrimônio. E isso permite o trânsito e a ascensão social que não é dado para pessoas que não tinham essa pele branca. Então, por exemplo, quando ia escolher ali no intermediário o cargo de gerente intermediário, ou, por exemplo, as mulheres brancas tinham essa possibilidade de casar com homens brancos de um perfil socioeconômico elevado e assim alçar a família, né, para uma condição socioeconômica melhor. E isso não era dado para as famílias negras em condição socioeconômica semelhante. Então, o que o Du Bois vai dizer é que, basicamente, as pessoas brancas se conformaram com aquele sistema que viviam. E aí, fazendo um salto imenso, porque esse foi o início das discussões, mas pensando daí, ali em 2002, no Brasil, e antes da Cida Bento, tiveram outras pessoas que também olharam. Por exemplo, a gente tem o Guerreiro Ramos, que é uma grande referência também, que olhou para esse lugar do branco na sociedade. A gente teve aqui no Brasil muitas pessoas de dentro do movimento negro, própria Abdias, Lélia, todos eles nominaram essa branquitude de alguma forma. Mas a gente vai ter isso mais sistematizado em 2002, quando a professora Maria Aparecida Bento, que é uma psicóloga, e no campo da psicologia social, que justamente tenta entender o impacto dessa estrutura na nossa psique, né, como o estudo também nos estrutura, ela vai fazer essa tese de doutorado na USP, que chama Pactos Narcísicos no Racismo. Então, ela é lida hoje como a precursora desses estudos críticos da branquitude no Brasil, e desenvolveu esse termo, que acabou muitos anos depois, porque, vejam, isso é de 2002, né, mas a gente começou a falar disso basicamente ontem,
que é o Pacto Narcísico da Branquitude. E a professora Cida Bento, o que ela fez na pesquisa dela? Ela vai estudar os RHs principalmente de prefeitura, a forma de recrutamento de empresas, mas ela estuda até partidos políticos, ela hoje é viva, né? Eu acredito que vocês saibam, mas é sempre bom lembrar. Vocês podem, inclusive, convidá-la para vir. Eu levei para o TRT4 porque ela é muito maravilhosa, assim, mas a agenda dela às vezes é um pouco difícil. E ela está à frente do CERT, que é um centro de estudos de relações de trabalho de São Paulo. E ela vai tentar entender justamente essa forma de recrutamento pelo qual as instituições públicas e privadas escolhem quem vai estar nos diferentes lugares. Ou seja, ela consegue identificar as formas pelas quais o racismo ele se opera no cotidiano, mas de uma forma diferente de todos os exemplos que a gente deu na primeira metade da aula, que não é esse racismo direto. É justamente o racismo à brasileira, que a Lélia vai dizer, né, esse racismo por denegação, que é essa sutileza. Então, o que a professora... voltamos para o Du Bois. Uma hora, até o final da aula, a gente vai estar operando isso aqui bem. Então, o que a professora Cida Bento vai trazer na tese? Né? Primeiro, assim, branquitude, eu até vou pular para essa fala da socióloga Ruth Frankenberg, que eu acho que é uma definição muito bacana para a gente entender o que é a branquitude. A branquitude, olhem o que ela diz, é um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Quando a gente vai pensar o porquê que as pessoas brancas vão identificar o racismo a partir desse lugar de terceiro, é por isso. É porque a gente não se coloca nessa relação racial. A branquitude é essa possibilidade da gente se deslocar e dizer assim, olha, o racismo existe. Mesmo as pessoas de boa intenção, né? As pessoas, porque sempre a minha premissa, quem vem em cursos para falar sobre branquitude são pessoas que realmente estão dispostas a pensar sobre isso. Mas mesmo as pessoas que têm esse interesse, elas não se colocando na relação, elas vão ver o racismo como uma coisa que acontece com o outro, e não como um processo interrelacional no qual existe uma pessoa que está sendo violentada, vulnerabilizada, né, e oprimida, e outra que está sendo beneficiada por esse sistema, ainda que ela não esteja praticando de uma forma direta. Então, a branquitude ela é basicamente sobre poder, como eu já falei na primeira metade da aula, né, esse poder de nominar o outro e de se colocar como um sujeito neutro e universal. E essa neutralidade, ela se manifesta de muitas formas, como a gente vai ver também, mas principalmente nessa tentativa de nos retirar da estrutura e nos tratar como um indivíduo. Porque quando a gente não se nomina como um sujeito branco, é como se a gente não pertencesse a grupo racial nenhum. Então, é como se a gente não tivesse vindo ao mundo assim como um alecrim dourado e não tivesse herdado toda uma história de uma formação de estrutura de um país muito desigual, e no qual as pessoas brancas tiveram, né, acesso a terras, né, vocês provavelmente devem ter tido na formação anterior, né, para ver a formação da estrutura do Brasil, acesso a terras, acesso à educação, acesso aos meios de produção, que nos coloca em situações totalmente diferentes. Então, o Pacto Narcísico da Branquitude, que a professora Cida Bento vai nominar, ela é precisamente a principal forma pela qual a estrutura racial se mantém no Brasil, cuja característica é não falar sobre raça. Então, quando a gente vai imaginar quem é o racista, quem mantém a estrutura, a gente vai imaginar aquele sujeito malvado, que vai lá, que vai dizer, não vou nem reproduzir os xingamentos, mas a gente sabe, né, enfim, de quem eu estou falando. Quando, na verdade, claro, esse sujeito existe, é aquilo que eu estava falando antes, ele é a ponta do iceberg ali. Mas o nosso racismo ele ainda está muito nesse imaginário moral, o que dificulta imensamente a solução do problema. Porque a gente não percebe como a gente, e aí sendo a estrutura, a forma normal, o professor Silvio Almeida diz muito isso, né? A forma normal como as instituições funcionam,
é o racismo. A gente naturaliza lugares sociais, é aquilo que eu estava falando, a gente naturaliza uma mesa composta só por pessoas brancas, a gente naturaliza que as instituições tenham uma quantidade maior de pessoas brancas no poder. Então, a gente entender essa necessidade de virada de chave, de que sim, claro, é evidente que uma pessoa que pratica racismo direto é um problema, é crime, inclusive. Agora, não é um problema menor, ao contrário, toda essa estrutura que o pacto narcísico envolve. Por quê? Sendo o racismo esse processo relacional, a pessoa branca, ela está desse lado do opressor. Queira ou não. A pessoa, a Gabriela, uma pessoa ótima, estuda isso. Eu estou nesse grupo racial do opressor. Então, eu me lembro quando foi assassinado o Beto no Carrefour, em Porto Alegre, vocês devem recordar, que o cara foi morto no estacionamento, né, um homem negro, com as pessoas em volta filmando, e é um supermercado, a gente que conhece um supermercado grande, foi uma coisa muito pesada, assim, muito doída. E as pessoas se compadecem, né, claro, com aquela cena, quem não tem um perfil, né, enfim, tem gente que não, mas a maioria de nós se compadece com uma cena assim. Só que eu acho que nós, pessoas brancas, olhando para essa cena, entendendo que é assim que o nosso privilégio é construído, é uma nominação forte, porque é muito difícil tu entender que o teu privilégio é construído dessa forma, mas é uma nominação necessária, porque aí tu entende que quando tu vai agir sobre isso, tu tá agindo primeiro desse lugar racial de uma pessoa branca, mas que não é um favor que tu faz, é assumir a responsabilidade. Porque o teu lugar social, ele também está sendo construído nessa dinâmica. Então, esse conceito do lugar de fala, por exemplo, ele foi muito desviado nos últimos tempos para que as pessoas se desresponsabilizem pelas coisas e digam assim, não, eu sou branca, eu não posso falar sobre raça, sobre relações raciais. Uai, mas branco não é uma raça também? De repente, a gente pode falar a partir desse lugar, a gente pode falar a partir da branquitude. É óbvio que eu não vou explicar para uma pessoa negra o que é ser negro, né? Porque não vamos, tá, gente, amigos? Não vamos fazer isso. Fazemos, às vezes, mas vamos evitar. Porque, obviamente, a gente não sabe o que é essa experiência. Agora, entender e nominar esse lugar de privilégio é o que a gente pode fazer para a construção de uma... Ai, meu Deus do céu. De uma sociedade menos desigual. E o que a professora Cida Bento vai perceber nessa pesquisa é exatamente isso. Quem que emprega no Brasil, né? Ela vai trazer essa estrutura social, então, assim, sendo a propriedade da terra majoritariamente de pessoas brancas, né, quase que exclusivamente em razão da lei de terras e do período posterior, as pessoas brancas que trabalham vão enriquecer o grupo branco. E as pessoas negras que trabalham naquela terra também vão enriquecer o grupo branco. E quando a gente tem o processo de industrialização, a propriedade desses meios de produção vai acontecer da mesma forma. Então, as pessoas que vão trabalhar nas empresas vão acabar aumentando o capital social, o capital econômico desse mesmo grupo. E isso vai fazer com que a nossa desigualdade social, socioeconômica, ela se agudize, ao invés de reduzir. E isso também nos ajuda a entender esse lugar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente teve a imigração italiana e alemã muito grande. Mas é por isso que a terceira ou a quarta geração vai acabar chegando em lugares de pessoas brancas, né, que foram dessas levas migratórias. É isso, não é que a vida dos meus antepassados mesmo, ou das pessoas que descendem dessas levas migratórias que vieram no início do século passado, não é que a vida dessas pessoas tenha sido fácil, as pessoas trabalharam desde muito pequenas, né, pegaram um contexto muito hostil, foram para um ambiente que não estavam acostumados, deixaram tudo na Europa, vieram para cá e tudo mais. Mas isso quer dizer só que a questão da raça não foi
algo que dificultou ainda mais. Então, isso fez com que as primeiras gerações tenham tido muitas dificuldades, mas daí a geração seguinte já conseguiu estudar, a outra já fez curso superior e a terceira ou quarta geração já está chegando nos espaços de poder institucionais, está fazendo concurso público, está ocupando os altos cargos. E também por quê? Porque quem fazia o recrutamento, que é o que a professora Cida Bento dizia, e eu não sei se vocês já viram esses vídeos, até esqueci de botar nessa apresentação, por serem pessoas brancas que vão recrutar, existe essa tendência do pacto. E aí eu acho que é interessante o conceito dela. A gente vai atribuir características positivas. Ai, gente, mas eu aperto uma vez só, eu juro, e daí depois ele pira. Ó. A gente vai acabar atribuindo características positivas e de confiabilidade, por exemplo, a pessoas brancas, ou o lugar da boa aparência, né, no recrutamento. Por que a gente exigia foto no currículo, por exemplo? A boa aparência era vinculada a traços brancos. E por isso que alguém estava referindo, meu cabelo crespo. Claro, quem melhor performa esse ideal de branquitude vai ser quem é lido nessa construção social super, né, restritiva como bonito. Então, a mediadora vai ser o exemplo. Mulher branca, loira, com cabelo liso, de olho claro, é a que vira modelo no Brasil. Hoje a gente já está, né, buscando outros padrões de beleza um pouco menos excludentes, mas a gente ainda tem muito esse lugar. E na medida em que a gente vai tendo traços desviantes, e isso para a mulher é super importante, porque a gente sabe, enfim, é gênero, tá, vamos focar na raça. mas na medida em que a pessoa vai tendo traços desviantes, então assim, ela tem cabelo crespo, ou a pele dela não é tão branca assim, ela é um pouco mais escura, a pessoa já começa a ficar com dúvida sobre o seu próprio pertencimento racial. Por quê? E daí fica, mas será que eu sou pardo? Não, na nossa classificação racial, hoje, brasileira, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, a pessoa parda é negra, né? O negro são pessoas negras, pessoas pardas e pretas. Só que a gente tem esse lugar da idealização, isso no Rio Grande do Sul acontece muito, né? Quando a gente vai pegar os dados do tribunal, a gente tem, por exemplo, 4 ou 5 magistrados que se autodeclaram como pardos. Só que quando a gente vai perguntar, eles não se reconhecem como negros. Só que eles são de regiões muito brancas, por exemplo, região alemã, que eles sofrem, sim, algum tipo de discriminação, que é muito própria. É claro que ela é uma decorrência do racismo, porque é isso, né? Tu lê traços que são atribuídos como negativo pela nossa cultura. Só que isso não torna ela uma pessoa negra, não vai tornar ela uma potencial beneficiária, por exemplo, de ações afirmativas, quando a gente vai ver. Não adianta a pessoa ir lá e se inscrever no vestibular e pedir, depois se sentir injustiçada. Mas isso é muito próprio da complexidade que a gente tem na nossa estrutura social. E aí a professora Cida Bento, no conceito dela, ela traz, e eu vou ler porque eu acho que é muito bom, é da primeira tese ainda. Esse livro que ela trouxe, ele não é tão acadêmico, assim, então ele é mais fácil de ler. Mas a tese dela está disponível no Google. Então, se vocês quiserem buscar, assim, vale a pena. E ela diz, tudo se passa como se houvesse um pacto entre brancos, aqui chamado de pacto narcísico, que implica a negação, o evitamento do problema com vista à manutenção dos privilégios raciais. Então, é aquilo que a gente falou na primeira metade da aula. Primeira característica do pacto é, não vamos falar sobre raça. Vivemos num país miscigenado, né? Pretos e brancos, somos todos brasileiros, mas existe o pretos e brancos. Então, assim, o medo da perda desse privilégio e o da responsabilização pelas desigualdades raciais constituem o substrato psicológico que gera a projeção do branco sobre o negro carregada de negatividade. O negro é inventado como o outro, o inferior, em contraposição ao branco, que se tem e é tido como superior. E esse outro é visto como ameaçador. As alianças intergrupais entre brancos são forjadas e caracterizam-se pela ambiguidade, pela negação de um problema racial, pelo silenciamento e pela interdição de negros em espaços de poder, pelo permanente esforço de exclusão moral, afetiva, econômica e política dos negros no universo social. Só que aí, no segundo livro, ela traz um complemento que eu acho que ela foi muito
maravilhosa, que ela diz assim: é evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter os seus privilégios e excluir os negros. O que ela quer dizer com isso? Todos esses mecanismos funcionam de forma inconsciente. A gente não existe um lugar de racionalidade que pensa assim: vou olhar para Dani, vou achar ela bonita porque ela é uma mulher branca de olho claro. Não, essa informação ela chega muito antes que a gente consiga racionalizar. E esse é o grande desafio. Quando o entrevistador, e aí tem pesquisas que mostram, né, o desempenho dos entrevistados com currículos, às vezes as pessoas negras muito superiores, e a pessoa branca é selecionada. E o entrevistador, se a gente pergunta também, enfim, hoje em dia a gente tem muito mais produção teórica do que quando eu escrevi o trabalho. Engraçado, nesses últimos 5 anos a gente começou a falar muito mais sobre isso. Mas o entrevistador é aquela coisa que nem ele sabe direito explicar, mas rolou uma empatia ali na hora da entrevista que ele viu que aquela pessoa ia dar certo, sabe? Encaixava bem no que ele tinha pensado para aquela vaga. Mas, coincidentemente, na vaga de gerente, ele só pensou pessoa branca. Vaga de secretária, ele também só pensou mulher, de preferência branca, né, para ter a boa aparência. Então, assim, toda essa escolha dele não é um processo neutro. É isso que a professora Cida Bento vai demonstrar na tese dela de doutorado. Esse processo ele é atravessado por essa subjetivação a partir do racismo e complemento também do sexismo. E dessa naturalização que a gente tem, que os altos postos são ocupados por pessoas brancas e os lugares de servir, principalmente lugares de limpeza e vigilância, são ocupados por pessoas negras e mulheres. Não, antes Lia vai, né? E aí, a terceira, já me encaminhando para o fim, tá, gente? Prometo. A terceira pesquisadora que eu trouxe aqui hoje nessa trajetória é uma mulher branca, porque vejam, os outros 2 autores e a maioria das pessoas que teorizam a identidade branca são pessoas negras. Então, é o movimento negro que nos empurra a pensar sobre a nossa próprio pertencimento racial. Mas a Lia Weiner é uma mulher que ela fala de um lugar de mulher branca. Ela é uma mulher judia, mas as pessoas judias no Brasil elas são lidas como brancas. Elas sofrem, enfim, tem algumas questões de estereótipo, mas elas não enfrentam os mesmos desafios que uma pessoa negra. E aí ela sai por aí, pela cidade de São Paulo, perguntando para as pessoas o que é ser branco para você. Que é um dia, quando a gente já tiver mais pronto, né? É a pergunta que eu gostaria de fazer no início da aula. E eu acho que é uma pergunta muito interessante que todos vocês que são brancos, principalmente, né, respondam o que é ser branco para você. Só que ela vai fazer essa pergunta, e a pesquisa dela é de 2012, então já faz muito tempo, quando as pessoas tinham ainda menos letramento, um acesso menor a letramento. E ela tem um rosto branco. E ter um rosto branco, eu estar falando sobre essas questões e uma pessoa negra estar falando sobre essas questões é absolutamente diferente. Porque a gente tem mecanismos psíquicos de bloqueio, isso não é voz da minha cabeça, isso é o que a psicologia social nos ensina, a partir do corpo que vai estar, e por isso que as pessoas brancas podem sim ser grandes aliadas na gente repensar essas estruturas. E ali ela sai perguntando isso, o que é ser branco para você? Ela escuta coisas inimagináveis. Leiam o livro dela porque é fantástico. Eu não vou poder me debruçar muito porque, né, senão eu não vou poder falar da parte da instituição que eu acho que também é importante. Mas a pesquisa dela acaba sendo essa, o encardido branco e o branquíssimo, branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. E essas 3 categorias que ela vai cunhar, que é o encardido, o branco e o branquíssimo, elas vêm na própria pesquisa dela. Então, ela vai perguntar para pessoas de diferentes classes sociais o que é ser branco para você. E vai perceber o quê, né? Em resumo, ela vai perceber milhares de coisas, porque a pesquisa dela é riquíssima, mas o que eu queria destacar aqui? Primeiro que a subjetividade branca ela é muito diferente, como a gente ouviu nessa primeira metade da aula. A gente vai ter pessoas que vão experienciar o ser um sujeito branco na sociedade brasileira de forma muito diversa. E ser branco aqui num sistema mundo, a gente não é branco.
Quando eu conheci a Roni, a gente estava na Espanha. Na Espanha, eu sou uma mulher latino-americana, eu não sou uma mulher europeia. Mesmo que o meu examezinho de DNA lá diga que eu sou 90 tralalá na espanhol com português, não, lá eu sou latino-americana. Então, como a raça é uma construção social, ela é uma construção social que vai depender de onde a gente está. Então, a construção social dos Estados Unidos ela é muito diferente da construção social do Brasil. E aí, acho que, enfim, tem muitos autores bons para a gente entender a formação da estrutura, mas eu gosto muito da Lélia Gonzalez. Eu acho que os textos dela que mostram como essa sociedade de castas portuguesa, ela tem mecanismos super complexos que às vezes é mais difícil de nominar do que dos Estados Unidos, nos ajuda a entender muito dessa sutileza assim do racismo brasileira. E aí eu acho que a gente tem que ter cuidado também quando a gente vai buscar o arcabouço teórico das relações raciais, porque os autores americanos, eles são muito bons, tem gente muito boa que teoriza, enfim. Mas eles não são a nossa realidade, eles não escreveram sobre a nossa realidade. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque as nuances das relações sociais são diferentes. Então, a Lia vai perceber isso, as experiências dos sujeitos brancos são distintas. Porém, o que une a todos os sujeitos brancos é que eles falam de um lugar de privilégio. E aí, claro, a gente olhar, por exemplo, o privilégio, o branquíssimo que a Lia traz na pesquisa dela, é esse sujeito que é quando a raça encontra o privilégio socioeconômico, que é, por exemplo, o exemplo que eu dei, a Poliana deu. E qual vai ser essa característica? São pessoas que vão se relacionar com pessoas negras, via de regra, a partir de um lugar de hierarquia. Então, não é que eu não convivia com pessoas negras, é que eu convivia com pessoas negras que era a trabalhadora doméstica, a trabalhadora da limpeza, da vigilância, porque pessoas que ocupavam o meu status social, ou as festas, ou, enfim, esse lugar de socialização, eram hegemonicamente brancas. E a gente ainda tem. Claro, a gente agora, enfim, quem fala desse lugar, magistratura, Ministério Público, eu acho que isso fica muito evidente, porque como a gente vai ver, são lugares do branquíssimo, né, de fato. Quando a gente vai nas festas, vê as fotos, por exemplo, da carreira, a gente vê, é uma grande maioria de pessoas brancas. Então, nesse caso, o privilégio ele fica um pouco mais evidente, porque ele é palpável. E aí a Lia vai descobrir na pesquisa que a maioria das pessoas, ela vai entrevistar, tem uma mulher que ela entrevista que é super interessante, a entrevista e coisa, e ela vai dizer isso, né? As pessoas percebem que elas estão numa condição de privilégio. Não é difícil para uma pessoa assim, confrontada, considerando que vive. Claro, né? Tem gente tem gente para tudo, né? Mas a maioria das pessoas não tem uma dificuldade de nominar essa hierarquia racial, porque ela vivenciou isso na maior parte da vida. E tem no outro extremo o encardido, que é o quê? É aquela pessoa branca, mas que ela está fora do lugar social esperado. E aí a Lia vai entrevistar, por exemplo, pessoas em situação de rua. E pergunta, claro, quando a gente fala em privilégio de pessoas em situação de rua, é um pouco forte, né? Como é que a pessoa vai ter privilégio? Mas privilégio leiam no sentido de condição de vantagem. Mas ela pergunta para uma pessoa em situação de rua, olha, o senhor tem, né, percebe alguma vantagem com relação a colegas em situação de rua que são negros? E daí um dos entrevistados assim, olha, eu percebo que eu posso entrar no shopping para fazer o número 2, enquanto os meus colegas negros não podem. Ou outro, eu percebo que eu recebo mais dinheiro do que os meus colegas negros quando estão pedindo. E aí a gente vira e mexe, vê viralizar aquele mendigo, né, do olho claro, o gato, mendigo gato, não sei o quê. Perfeito. Esse é um exemplo muito evidente que deixa, a colega trouxe para quem não conseguiu ouvir, daquele caso de 2 mulheres brancas que moravam no McDonald's, que era 24 horas em Ipanema, moraram por meses e ninguém notou.
Porque elas não têm cara de uma pessoa que mora no McDonald's, vejam só. Não tem cara de pessoa em situação de rua. É por isso que ninguém nota, porque a gente sabe quais são as caras que atravessam. Isso é formação de estereótipo, né? Não é nada menos que isso. Enfim, ela traz, esse é eu acho que quando eu fui ler a pesquisa dela, talvez tenha sido um dos que mais me pegou, assim, ela traz de um cara que diz assim, quando estava no meio da noite, uma pessoa em situação de rua também, a gente sofreu uma blitz da polícia, um ataque da polícia, e enquanto os meus companheiros negros estavam apanhando, o policial me perguntou se eu precisava de dinheiro para ir para casa. O que eu estava fazendo ali naquela condição? Então, vejam, isso é o pacto narcísico, a pessoa branca que vê outra pessoa branca, ou mesmo a pessoa negra que internalizou esses dispositivos da branquitude, ela vai pensar assim, tem alguma coisa errada para te estar aqui. Tu precisa de dinheiro para ir para casa? Isso é sobre branquitude. E aí a gente tem a figura do branco, que seria a pessoa, enfim, da classe média, que ela coloca como são pessoas que, muitas vezes, por terem sido criadas justamente em escola pública, que é esse ambiente de fato mais democrático, né? Enfim, acho que as falas de vocês hoje no início mostra como é importante a escola pública. Mas que também atravessam desafios na vida, que ficam desempregados, né, que têm uma dificuldade de acabar o curso, ou a escola, ou depois entrar na universidade, enfim. A maioria da população, essas pessoas elas também têm privilégios. Tem os privilégios aí que a Cida Bento nominou lá no início. Elas têm o privilégio de ser escolhidas na entrevista de RH e tudo mais. Mas para essas pessoas é muito mais difícil nominar o privilégio. E aí que é a necessidade da gente entender que o fato de ser branco não quer dizer, isso é uma frase que circula muitas vezes, né, mas que eu acho que ela é muito boa de trazer, não quer dizer que a sua vida foi fácil, só quer dizer que a raça não foi uma coisa que dificultou mais ainda a sua vida. Porque é isso, a gente vive numa sociedade extremamente desigual, é evidente que tem pessoas brancas com muitos desafios na vida e N atravessamentos, né, e quando a gente coloca o gênero, tudo fica ainda mais complexo. Agora, entender que a gente se beneficia desse grupo racial branco é o que nos faz entender que a nossa experiência não vai ser igual a de uma pessoa negra que esteja em mesma condição. E isso é muito importante quando a gente pensa nessas medidas de ações afirmativas, em políticas públicas para sanar essa diferença, né? Não é que a gente não tenha que ter cotas sociais, é que elas não podem excluir a cota racial, porque a gente está atacando problemas diferentes. E se a gente ataca problemas diferentes, a gente tem que usar remédios, né, enfim, diferentes. Acho que voltei de novo. Será que eu estou fazendo tudo errado? Voltei bem agora. Olha, eu estava apertando na seta errada. Acho que eu não ia chegar onde eu queria, nunca. Bom, e o MP, né? Claro, eu respondi essa pergunta muito mais olhando para a magistratura, que foi a minha pesquisa, mas como eu falei para vocês, vale para o MP. Ainda como regra, a gente está dentro desse lugar social branquíssimo, né? Como vocês sabem, a nossa remuneração é uma remuneração diferenciada, mesmo os servidores do quadro também têm uma remuneração diferenciada. Tem algumas pesquisas da Oxfam que nos colocam nos 10%, muito próximo dessa topo da pirâmide do 1%. Agora, o que isso faz com a gente? O que isso faz com a nossa psique, que é o que tanto a Lia quanto a Cida Bento vão trazer? A gente acaba desenvolvendo uma sensação de superioridade frente aos demais. Porque como a gente naturaliza esse lugar e a gente tem muito internalizado a questão da meritocracia, né, que depois eu vou voltar a falar, mas a gente acaba que realmente acredita, como é uma tendência à criação de personalidades narcísicas. E quando isso é atravessado pela masculinidade, se torna ainda mais desafiador, porque a gente realmente acredita que esse lugar é nosso, que isso é natural, e isso nos torna violentos nas relações raciais. É essa sensação de superioridade que nos impede, por exemplo, de ouvir o outro, da gente se deslocar para outra experiência, né, se deslocar no sentido de sofrer esse deslocamento quando dá troca. Ai, eu aprendi que eu estava indo do lado errado, adiantou?
adiantou. Não, gente, mas não é sempre que vai para o lado errado, então. Metade da aula da Gabriela é tentando trocar o slide. E aí a gente vai ter, se eu tivesse tempo, eu faria essa dinâmica também, porém não teremos, que eu tenho que já ir para o final. Mas a gente vai ter uma coisa que é muito importante quando isso forma, né, enfim, as nossas subjetividades. A gente tem algo que que a gente chama a divisão sexual e a divisão racial do trabalho. A gente fala muito da divisão sexual do trabalho, porque os movimentos feministas tensionam muito isso, mas no Brasil a gente não consegue entender a divisão sexual sem entender a divisão racial do trabalho, afinal, mais da metade das mulheres são mulheres negras. E a gente tem grupos muito marcados. Quando a gente pega esses ambientes, é muito interessante perguntar as profissões dos pais e dos avós. O que se manifesta, né? A gente tem, primeiro, uma carreira muito herdada, né? Todos os espaços de poder institucionais na colônia, isso o Fanon nos mostra, nos Condenados da Terra, são heranças coloniais. Então, é ou o colonizador ou quem mais parece com ele. Então, a gente vai vendo os perfis, eles têm mudado nos últimos anos, mas eles ainda são um perfil muito congelado. Então, quando a gente pega dentro do sistema de justiça e vai perguntar, os pais, principalmente os pais das pessoas brancas, normalmente vêm de carreiras jurídicas ou dessas profissões clássicas, médico, engenheiro, enfim. Os pais das pessoas negras, ou avós, principalmente, muitas vezes vêm do trabalho rural, que estruturalmente é um lugar social ocupado por pessoas negras no Brasil. Ou do trabalho informal, ou desse trabalho dito por braçal, que eu tenho muito ranço dessa expressão, que é como se a pessoa não precisasse ter um conhecimento técnico extremamente especializado para construir um muro, né? Vai tentar construir um muro, mas enfim, é esse lugar, por exemplo, de obra e tudo mais. E quando a gente vai olhar para as mulheres, a gente também tem esse lugar do lar, né? Então, quando a gente vai olhar para as nossas mães, avós, mulheres brancas, muitas vezes tem mulheres que não trabalhavam nesse trabalho dito reprodutivo, dito produtivo, né, e sim no trabalho reprodutivo, ou quando as mulheres brancas começaram a entrar no mundo do trabalho como professoras, ou esses outros trabalhos de cuidado, enfermeiras, psicólogas, assim como são trabalhos de cuidados compartilhados pelas mulheres negras. Só que aí, em termos de escalonamento de remuneração, muito abaixo, que é o trabalho doméstico, trabalho de limpeza, telemarketing. Telemarketing muito por essa questão da boa aparência, né? Enfim, pessoas LGBT também é muito comum ir para lá. E aí, da onde fala o juiz, né? Respondendo a minha pergunta de pesquisa. Aqui a gente tem um gráfico que a ONG Justa lançou, que é sobre a população brasileira com base no censo do IBGE de 2010. A gente teve algumas alterações, mas como eu gosto muito, eu acho muito bonitinho esse, e ninguém fez com essas bolinhas, e eu, obviamente, não tenho condição de fazer, como vocês veem pela qualidade dos meus slides, eu uso. Mas a gente tem basicamente 4 grupos quando a gente pega essa articulação de gênero e raça. A gente tem, além disso, as pessoas indígenas, mas que numericamente, eu vou pedir desculpas, vou pedir licença para retirar do dado, porque quando a gente pensa principalmente a carreira das magistraturas, são números muito baixos, e também temos as pessoas amarelas, que também vêm com um número menor. Mas a gente tem basicamente isso, né? Pessoas negras, né? Mulheres negras, homens negros, mulheres brancas e homens brancos. E quando a gente vai olhar o perfil dos juízes e juízas, que é muito semelhante ao dos procuradores e procuradoras, a gente vai ter isso aqui. Esse é um dado dos tribunais de justiça estaduais. Mas como os tribunais de justiça estaduais, numericamente, eles são muito impactantes, esse é praticamente o mesmo dado da magistratura de um modo geral. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter quase metade da magistratura composta por homens brancos. Isso é um dado muito importante e muito problemático.
Daí a gente vai ter um número de 32%, que também é o que mostra mais ou menos o censo do CNJ, composto por mulheres brancas. Então, quando a gente vai comparar com aquele slide anterior, que eu não vou voltar porque eu ainda não aprendi a passar um slide, mas talvez ele volte na próxima, a gente vai ver que, inclusive, as mulheres brancas estão sobre-representadas dentro dessas carreiras. Claro, não estão divididas de forma igualitária dentro da carreira. Eu não estou dizendo que, né, temos o paraíso das relações de gênero no âmbito nem do judiciário nem do Ministério Público. Mas, em termos absolutos, a gente tem um número maior do que a quantidade de mulheres brancas na sociedade. E aí, quando a gente vai ver a subrepresentação, recai sobre as pessoas negras e principalmente sobre as mulheres negras, que no MP, pelo que a Roni me mostrou o dado, no último censo de vocês, é um número, inclusive, menor do que esse. Então, eu acho que isso nos ajuda a ver, assim, de forma muito clara, né, muito evidente, como a gente tem um grave problema democrático, porque quando a gente tem essa disparidade de representação em instituições que não refletem a população brasileira, eu, Flávia Biroli, mas um monte de gente, entende que a gente não tem um mero problema assim, de identitário, né, como alguns dizem, a gente tem um problema de democracia. E aí, como é que o pacto narcísico se opera na magistratura especificamente, que é o que eu olhei na pesquisa? Primeiro, é esse silêncio em relação à questão da raça. Então, quando eu fui analisar os dados de pesquisa, eu vi décadas de pesquisa olhando para o perfil da magistratura, inclusive as primeiras feitas pelo Conselho Nacional de Justiça, que não perguntavam o pertencimento racial de magistrados. Justamente por essa questão, né, da miscigenação, para que vai perguntar. Então, a gente só foi ter dados sobre o perfil racial de forma institucional em 2013, não por acaso, quando Joaquim Barbosa estava à frente do CNJ, que daí a gente viu o que, enfim, visualmente a gente já devia pressupor, né? A representatividade de pessoas negras é ínfima, na época era mais ainda, né? E principalmente mulheres negras é muito pequena, principalmente se comparado ao restante da população. E aí aqui eu trago uma nota técnica que o IPEA fez, analisando o perfil dos aprovados no último concurso da magistratura trabalhista, né, que é o meu campo. Isso está disponível e depois eu posso disponibilizar também, se vocês quiserem, o material. Mas essa nota técnica está disponível também no site do IPEA, que vai nos mostrar o quê? Que o custo médio que uma pessoa tem para ser aprovada no concurso é R$30 mil, que é a gente já começa a barreira invisível, né? Pessoas residentes no Sul e no Sudeste, com idade entre 27 e 31 anos, brancos, solteiros, sem deficiência, oriundos de um extrato social mais elevado e com pós-graduação, têm 57 vezes mais chance de passar num concurso do que quem não tem esse perfil. Então, cada marcador desses que a gente vai tirando vai dificultando um pouco mais o acesso a esse lugar. E vejam que não tem o marcador gênero mais, porque quando a gente vai olhar o perfil de ingresso, ele já está bem parelho, né? A gente tem as barreiras, elas vão surgindo ao longo da carreira. E aí, um outro ponto que eu queria trazer, agora sim, prometo finalizando. Não, ainda posso levar 2 minutinhos. Tá. Que é para a gente pensar, para além das discriminações que existem nesse ingresso na carreira, porque quando a gente fala de classe no Brasil, a gente também está falando de raça, porque a nossa estrutura se formou assim, porém a gente precisa falar de raça, não dá para falar só de classe. Mas também no curso da carreira, existem, né, e aí é um dos dados da pesquisa, existem corpos que desviam desse padrão do que a gente imagina que é o juiz ou o promotor, enfim, natural, né, desse lugar social. Quando eu passei no concurso na época, eu era bem jovem, né, e aí eu me lembro uma vez que eu fiz uma audiência, a frustração do senhorzinho quando entrou na sala e viu aquela guria jovem, loirinha, claro, coitado, imaginava um juiz, e isso é uma coisa que acontece bastante, né, um homem com toga, não sei o quê, só que o engraçado dele foi que ele olhou para o advogado e disse, mas essa aqui é a juíza, tipo assim, super decepção. E eu disse para ele, olha, assim, então, é o que temos para hoje, mas na próxima a gente consegue um colega mais dentro do seu
ideal, porque é isso, as pessoas têm essa imagem social de quem que deveria estar ali naquele lugar. Então, todos os corpos que divergem disso vão enfrentar desafios. E aí a gente está falando de gênero e raça, mas também vale para deficiência, vale para a população, né, que não está dentro desse padrão cis heteronormativo. Quanto mais a gente vai se desviando, mais desafiador, e isso até o tratamento de advogados, partes em audiência, é diferente para mulheres, por exemplo, que para homens, mas é mais diferente ainda quando essas mulheres são negras, porque daí leva um outro marcador de vulnerabilidade. E aí, no curso da carreira, o fato é que esses colegas que são negros e que hoje integram a magistratura ou o MP, eles também sofrem discriminações por parte dos outros colegas, né, enfim, brancos. E muitas vezes também de colegas negros que também internalizaram esses dispositivos da branquitude. E aí a gente precisa o quê? De espaços seguros para falar sobre isso, né? Esse tipo de debate sobre as relações raciais nos abrem possibilidades de ter ações afirmativas para que no curso da carreira a gente também não seja tão violento, mas na minha pesquisa eu trouxe isso porque é uma pesquisa, eu já era juíza há bastante tempo, então eu com certeza li essa pesquisa e não notei na época. Essa é uma pesquisa da MB, que é Quem Somos a Magistratura que Queremos, que é uma pesquisa de 2018, ou seja, basicamente de ontem. E aí tem essa pergunta lá pelas tantas, você já se sentiu discriminado no ambiente do trabalho em razão da raça? E 97,6% dos respondentes responderam que não. Só que essa pergunta ela foi feita para os juízes brancos e para os juízes negros. E quando o dado foi divulgado, não foi feito destaque das respostas dos juízes negros para os juízes brancos. Então, quando a gente analisa esse dado, a gente pensa assim, gente, magistratura, paraíso das relações raciais, não é mesmo? venham por aqui. Mas o que ela representa? E o chocante é a nossa falta de letramento, que uma carreira inteira leu isso, porque a AMB é a maior associação de magistrados desse país, e ninguém percebeu, ou se percebeu, ninguém foi lá e fez, né, disse assim, olha, isso aí não dá para ser assim, essa divulgação. Isso é uma forma de silenciar os sujeitos negros dentro da magistratura. Então, isso nos mostra como também, no curso da magistratura, as pessoas negras vão enfrentar desafios que as pessoas brancas não vão enfrentar. E essas violências elas vão ser silenciadas, ou seja, elas não vão ter um espaço para serem debatidas e para que a instituição amadureça. Então, a gente não está tendo, de fato, esse lugar. Claro, ainda que não tenha ainda que não tenha esse debate, o fato de termos pessoas negras ali, só o corpo ocupar aquele espaço é muito importante. Mas ele se torna um espaço muito violento para aquele corpo. E aí, o último slide, agora sim, né, o que fazer, né? Porque, enfim, a pessoa aqui traz más notícias. Eu acho que essa resposta, né, do que fazer é uma resposta que ela tem que passar muito por cada um de nós, sujeitos históricos, né, únicos, porque respondendo à pergunta, né, que me foi feita, foi proposta de tema, é evidente que isso tudo tem um impacto no nosso trabalho, né, gente, assim, e aí tem pesquisas que mostram impacto na jurisdição, na nossa atuação, a forma como as instituições vão atuar, elas vão ser impactadas por tudo isso aqui. E aí, o que a gente pode fazer dentro desse contexto, né? Eu acho que cada um de nós tem que responder isso enquanto sujeito histórico e também enquanto grupo. Eu acho que tudo isso nos mostra, por exemplo, a importância de dados. A gente precisa ter dados, precisa saber numericamente quais são, onde estão, né? Qual é o perfil, para que a gente, a partir de dados, possa pensar políticas públicas e ações afirmativas capazes de enfrentar esse problema que a gente tem, que ele é estrutural e é institucional, mas que isso não nos desresponsabiliza de buscar enfrentá-lo. E aí a gente tem que pensar em ações afirmativas, obviamente, de ingressos, né, as políticas de cotas, mas cada vez mais a gente tem sim que pensar em ações afirmativas no curso da carreira, que é aí que a coisa pega, porque daí quando a gente diz assim, olha, mulheres negras, pessoas negras, na verdade, nem só mulher, tem que ter cotas em promoções, por exemplo.
como a gente fez as de gênero agora no CNJ, que foi essa gritaria, que parecia que a gente estava tirando um pedaço. A gente tem tribunal no Brasil que só tem homem, não tem condição de não ter uma ação afirmativa para isso. Assim como tem um tribunal no Brasil que só tem gente branca. E em estados, assim, nenhum estado justifica, porque mesmo o Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente branco, 1/5 da população é negra, mas tem estados super negros que só tem gente branca dentro do tribunal. Isso é um problema democrático, é um problema que vai influenciar a nossa jurisprudência e mais vai nos tirar a diversidade que nos dá a criatividade de construir outras coisas, de pensar outros modelos, porque a diversidade, ela é muito sobre isso, né? Se a gente tem pessoas com experiências sociais muito parecidas, pensando um problema, a gente vai ter respostas muito parecidas, a gente tira a criatividade humana dali. E quando a gente debate aquele mesmo problema a partir de corpos que vivenciaram essa experiência humana diversa, a gente vai ter muitas outras oportunidades, né? E aí eu me alegro porque, enfim, acho que as questões de letramento são essenciais, cursos como o de hoje, a gente tem pensado nesses julgamentos com perspectiva de gênero, que o CNJ fez, né, e agora está com um grupo, o Conselho Nacional de Justiça, para pensar a perspectiva de raça. A gente, na Justiça do Trabalho, ali no TST, a gente tem também, agora finalizou, provavelmente seja lançado em agosto, se tudo der certo, um protocolo com perspectiva antidiscriminatória, para que a gente pense todas essas questões em intersecção, ou seja, não adianta pensar só gênero, raça, a gente trouxe gênero, raça, deficiência, sexualidade e etário. A gente tem que aprender a articular esses marcadores. Quando a gente olha para o jurisdicionado, a gente tem que ver a complexidade da experiência dele, porque a aplicação da lei e a escolha da lei que a gente vai fazer, ela vai ser influenciada pela nossa própria experiência de vida. Então, se a gente fala a partir de um lugar de homem, branco, com um perfil socioeconômico elevado, a gente tem que romper o que seria a nossa escolha natural, que muitas vezes é a escolha mais fácil, que é a escolha que mantém essa estrutura de desigualdade. E aí a gente tem, né, no TRT4 tem a política de equidade, hoje é mais comum, né, esses fóruns antirracistas, a gente fez um projeto bem interessante para contar as memórias e vivências de pessoas negras no TRT4, que deu origem a um livro, Negras Memórias, e é um documentário, O Futuro do Mundo é Negro, porque eu sou muito amiga da Karen, que também vai vir dar aula para vocês, né? E eu dizia para Karen, quando eu estava fazendo minha pesquisa, Karen, nós somos brancos. A branca descobrindo, ótima, minha pesquisa foi ótima. Minhas amigas tiveram uma paciência. E daí a Karen me disse uma coisa uma vez, disse assim, não, somos poucos, mas somos. E é verdade. As pessoas negras, elas estão hoje dentro da instituição. Então, assim, projetos que visibilizem essas vivências e essas outras experiências que fogem à hegemonia vão nos ajudar a ter um outro olhar da instituição, mas também vão ajudar a sociedade a ver, olha, eu me sinto representado ali naquele lugar. E eu acho que a gente, enquanto instituição toda, só temos a ganhar. Acho que a gente vive, né, períodos cíclicos de crises institucionais muito importantes, e acho que quanto mais a gente se aproxima da população, e a população entende o que a gente faz, e para que ela entenda, a gente tem que falar uma linguagem compreensível, né, uma linguagem... a gente precisa de pessoas que dialoguem, né, com as pessoas do mundo geral. Eu acho que isso só nos fortalece e acaba fortalecendo a própria democracia, né? E aquele projeto constitucional de 88, que eu digo que é um projeto tão bonito para nós, que a gente gosta tanto. E é isso, gente. Era isso que eu tinha para compartilhar. Obrigada. Excelente, Gabriela. Nossa, maravilhoso. Eu fui ler um pouco sobre você na internet, né, as coisas que você já escreveu, e você tem uma coluna, não sei se você ainda escreve, né, na Carta Capital. Agora, né, acabou. Mas aí eu separei essa reflexão que você fez aqui, né? Despertar para a realidade pressupõe refletirmos de forma crítica e, assim, honesta, realmente, né, profunda sobre o nosso próprio racismo, sexismo e, no caso, colonialismo também. Então, foi isso que você fez aqui hoje, nos conduziu lindamente a essas reflexões. Já são 5 para meio-dia,
E aí eu, assim, pergunto se, porque sou uma pessoa democrática, gosto de pensar que sou, né? Se há espaço para abrirmos um breve tempinho para comentários, perguntas, talvez alguma coisa assim. Uma, duas, querem? Alguém quer falar, ponderar? Sim? Ok, então vamos lá, ficar fiscalizando o horário. Alguém? Sim? Prometo, vão ser 2 minutos. É só um detalhe que eu acho que é óbvio para todo mundo aqui. A instituição é muito branca. Eu estou nela há 7 anos. De 7 anos para cá, isso mudou minimamente por causa das cotas. Hoje tem algumas pessoas de outras cores que eu vejo no andar e tal. Mas isso não se altera fácil, porque a forma de formação da instituição é um concurso. E o concurso tem cota. Não vai ser 50-50 tão cedo. Então eu fico achando que talvez esse curso seja muito importante para que a gente, já que não altera rápido a instituição, a cor da instituição, para que a instituição atue um pouquinho de forma menos branca. Eu sou mineiro, que também não é um estado exemplo, mas trabalhava no MP de lá, e pelo menos na minha experiência, quando você chegava no entorpecente, nos crimes de chão de fábrica, digamos assim, havia uma preocupação mínima em pelo menos tentar igualar a forma com que você condenava ou buscava condenar brancos e pretos. Muito pouca, óbvio, mas você via uma diferença. E quando eu cheguei aqui eu me assustei porque existia uma busca pela condenação a qualquer custo. E eu acho que já que a gente é branco mesmo, e não rápido, talvez a gente começar a atuar para fora, se atentando para isso, seja importante. E aí um curso assim, talvez ser obrigatório para algumas promotorias, especialmente criminais, seja dança que faça a diferença institucionalmente. Só isso. Nossa, cirúrgico, dolorido, né? Fala dolorida. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho duas coisas, assim. Primeiro, a tua fala é perfeita. Eu acho que as cotas raciais, elas são uma tentativa de política pública, né? E eu acho que a gente pensar nos aperfeiçoamentos disso também para que seja mais rápido é muito importante. Eu acho que os conselhos têm se debruçado sobre isso, porque realmente a gente não pode. O cálculo era: a gente vai ter 30% da magistratura negra em 2049. Quer dizer, não é possível que a gente vai esperar até lá. Então, talvez a gente tenha que pensar em mitigar outras barreiras, né? Essa barreira econômica ela é muito desafiadora. Então, eu acho isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, eu concordo totalmente contigo, assim, eu acho que o letramento é o que possibilita que todos nós, brancos, negros, homens, mulheres, possam atuar em prol da emancipação social, da concretude da dignidade da pessoa humana, e coisa que eu digo, ai, comunismo não, meio que está na Constituição, assim, aqueles princípios fundamentais lá do início, assim, não é, não é nem e por isso eu acho esses protocolos de julgamento para a gente, eles estão sendo bem interessantes, assim, sabe? Eu não sei se vocês já leram o de gênero do CNJ, agora a gente está fazendo esses outros, porque ele tem, inclusive, perguntas norteadoras, assim, que para o juiz de boa fé, né? Porque eu realmente acredito que a maioria de nós queira ser esse sujeito, né, que contribui com as pessoas e com o mundo melhor e tal, mas eu sou meio poliana também, não sou muito padrão. Mas esse protocolo ele tem perguntas, né? Ele diz assim: será que eu estou reproduzindo algum tipo de preconceito meu nesse momento da escolha da lei? Será que eu escolhi a lei que mais contribui, né, enfim, com o princípio tal, com a diretriz tal? Então eu acho que a gente se fazer perguntas é uma coisa que ajuda a gente a atuar, porque sim, eu que vejo mulheres brancas, por exemplo, em espaço de poder, que buscam muitas vezes performar essa masculinidade e se tornam, inclusive, a gente tem pesquisa sobre isso, né? O TJ Pará, que é um tribunal, o único tribunal do Brasil, pelo menos na época da pesquisa, que tinha uma quantidade maior de mulheres do que homens, a jurisprudência era extremamente cruel com as mulheres.
principalmente com as mulheres que falavam de um outro lugar social, ou seja, mulheres negras, né? Então, assim, eu também acho que não basta botar mais mulheres, mais pessoas negras, assim como para a gente que é branco que está nesse lugar, não adianta dizer assim, não, paciência, estou aqui. Eu acho que a gente pode fazer muito, independente do lugar social que a gente ocupe, sabe? Obrigada pela aula, assim, foi muito bom. Eu pensei em compartilhar, acho que vocês desculpam a voz que está um pouco falhada, porque eu estou com um vulcão aqui dentro de mim e o vulcão está batendo muito forte. Porque eu acho que quando você fala que a instituição, na magistratura, ela não é democrática, eu acho que o MP também não. Eu acho que ele fala que ele defende a democracia e o MP ele não é nem um pouco democrático dentro da sua própria estrutura, né? Isso falando como uma pessoa, por exemplo, que sou psicóloga dentro do MP e que a gente tem ainda uma hierarquia de saberes, né? Então, os locais de fala eles também são atravessados por isso, né? Mas eu não vou falar, acho que o colega já comentou. Eu acho, inclusive, o curso é errado, assim, não deveria ter concursos diferentes para magistratura, promotor. Teria que ser, tipo, cara, você chega lá trabalhando no caixa, e aí você vai crescendo, e aí você conseguiria fazer políticas. E eu acho que o letramento é muito importante, é verdade, mas a gente se pauta... de verdade, eu acho que todo mundo tem que chegar aí, tinha que ser obrigatório, como o colega disse, assim. Mas isso não causa revoluções. Isso é mais uma faceta, não tô falando sobre a aula foi ótima, eu acho que é importante, por isso que eu estava aqui. Mas eu acho que isso fala sobre uma faceta que a gente continua perpetuando, que é a abertura lenta, gradual e segura, né? Que é uma referência à ditadura, no caso, né? Que Geisel, se não me engano, falou que a gente vai fazer, sim, uma abertura, mas lenta, gradual e segura. E assim foi toda a nossa história. Foi a nossa transição para a República, foi a nossa transição para o trabalho não escravocrata, e isso perpetua-se até agora. Então, é muito importante o que está sendo feito, mas isso não gera uma revolução, ela gera uma abertura lenta, gradual e segura para que a gente vá cuidando dos nossos privilégios. Mas, eu falei muito, porque eu precisava primeiro acalmar o meu vulcão, para depois eu compartilhar com vocês. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar com vocês. Eu estou fazendo uma pós de Ciências Humanas e Pensamento Decolonial, e uma professora pediu para a gente escrever, falar sobre branquitude e tudo, e ela pediu para a gente escrever uma carta para os seres lunares, como se a gente tivesse ido para a Lua. E a carta fala sobre branquitude, eu acho que toca o que a gente falou. E aí eu vou abrir aqui a minha carta de um lugar muito de vulnerabilidade, mas que eu acho que de repente pode tocar as pessoas dentro do processo meu de entender como branca, né? Carta aos terráqueos. Companheiros terráqueos, me mudei para a Lua. Busquei pertencimento a partir de marcadores mundanos. Me apeguei a eles. Aos lunares, pouco lhes importava cada pedaço de identidade lançado em uma tentativa desesperada de pertencer. Mulher, branca, cis, lésbica, classe média, brasiliense, brasileira, sul-americana, latina. Cada explicação do nosso mundo, marcado pela diferença, acabava com uma plateia dispersa. Experienciei na pele a expressão no mundo da Lua. O que ocasionalmente os intrigava não eram bandeiras identitárias, que pouco faziam sentido, mas a possibilidade de ditar a existência de um ser a partir de um limite ficcional de diferença, conhecido por nós como raça. Não entendiam como, durante muito tempo da minha vida, eu pude deixar de me enxergar como racializada. Então você é tudo, me perguntavam, finalmente mostrando um traço de aproximação com o mundo deles. Não, eu me entendia como tudo. Como explicar que não ter que me preocupar com isso ao longo da vida entrava no pacote de bônus da minha branquitude? Que o local que habitava, os espaços que frequentava, a comida que comia, as pessoas que me relacionava, tudo me constituía enquanto branca na sociedade brasileira. E simplesmente por isso, eu era destinatária de privilégios materiais e simbólicos impossíveis de mensurar. Desde que eu me limitasse a outra fronteira ficcional, o território nacional. Afastar a brancura da branquitude, arregaçar as fissuras que tentam desvincular essa brancura de pele do lugar de poder dado à branquitude,
É muito difícil. Reconhecer a diversidade no mundo sem perpetuar a diferença hierarquizada eram minhas tentativas de explicar meu lugar para tentar remediar a situação. Essa aflição não reverberava na matéria dos seres lunares que tão descomedida lhes parecia. Quanto mais minhas células se agitavam, menos me conectava com seu mundo. Apegar-me às diferenças entre terráqueos e lunares reeditava um velho novo modo de ser terráqueo. Na Lua, todos são parte e totalidade de tudo que existe. Não retornarei à Terra, mas retornei. Não me dividirei em pedaços para caber, mas me fiz presente em cada parte. Eu desintegrei, mas fui tudo. Não serei capaz de explicar o mistério de ser tudo e nada, mas esgarcem ainda mais as fissuras, dando espaço para a escuridão infinita do universo. Era só isso que eu queria. Eu acho que eu preciso encerrar depois dessa sua. Eu acho que você encerrou. Acho que você encerrou. Eu queria te agradecer por ter dividido conosco não apenas as suas reflexões, mas o seu texto, enfim, né, o seu sentimento até anterior ao que foi colocado aqui hoje. Vamos encerrar, né, aqui, ó, caladinhos, aqui dentro, né, ano. Muito obrigada, Cristina, um abraço tão maravilhoso. Vamos, boa tarde a todas, a todos, né? Hoje foi bom, hoje foi um dia bom.